A ciência nos tornou super-humanos. A gente pode pegar um avião que atravessa metade do planeta a 900 km por hora em segurança e com Wi-Fi durante o voo, que te permite acessar basicamente toda a informação do mundo sem sair da cadeira. Mas, se você conversar com uma pessoa que saiu de um voo super moderno, ela provavelmente vai estar mais preocupada em reclamar que a cadeira inclina muito pouco. Ao invés de ficarmos super felizes com a nossa tecnologia do dia a dia, que pareceria mágica no passado, será que nós estamos ficando mais tristes? Nesse vídeo, vamos tentar responder essa pergunta, mostrando o que a ciência tem a ver com a felicidade. Tá preparado? Antes de tudo, vamos deixar claro que a sua felicidade é algo pessoal e subjetivo, e não quantificável. Por isso, não existe um método 100% confiável para medir felicidade. Ponto final. Dito isso, a gente pode sim analisar várias coisas que indicam se uma população está mais ou menos feliz. Já temos várias décadas de pesquisas nessa área, e sempre com um pesquisador apontando problemas nos métodos do outro, e com isso, melhorando os procedimentos. A gente já descobriu há um bom tempo que o melhor método para avaliar a felicidade de uma população não é verificar renda, emprego, nem criminalidade. A melhor maneira é perguntar diretamente para um grande número de pessoas como elas estão se sentindo. Quais perguntas são feitas? Importa, claro. Também não basta perguntar uma única vez, porque o humor das pessoas varia muito. As pesquisas de maior qualidade atualmente chegam a usar dados de milhões de pessoas, que são consultadas várias vezes ao longo de semanas. Essa pesquisa pode ser feita com a pessoa anotando as respostas sobre sua felicidade naquele momento, ou até mesmo usando um aplicativo no telefone. É uma pesquisa muito difícil de fazer e, apesar de não ser perfeita, com certeza pode levar a gente a conclusões muito interessantes. Então, a ciência e a tecnologia trazem felicidade ou não? Essa é uma questão difícil. E antes de entrar nela, deixa a gente te contar primeiro o que as décadas de estudo descobriram que, garantidamente, aumenta a nossa felicidade. A coisa mais importante não é ter fama nem status social, mas sim ter relacionamentos bons e profundos com outras pessoas. Pode ser dentro da família, amigos ou ser parte de uma comunidade. Mesmo se você tiver fama ou tudo o que quiser comprar, se você se sentir sozinho ou tiver só relacionamentos superficiais, provavelmente não será feliz. Por exemplo, entre os vários estudos que mostram isso, existe um de Harvard, muito famoso, que começou há 88 anos atrás e ainda continua ativo. Quando os participantes, que foram acompanhados ao longo da vida inteira, chegaram aos 80 anos, os pesquisadores perguntaram do que eles estavam mais orgulhosos e qual o seu maior arrependimento. Muitas vezes o maior orgulho envolvia as relações deles. Por exemplo, eu fui um bom pai ou um bom amigo, etc. Nenhum deles disse, eu fiz fortuna, e apesar de que muitos deles eram de fato ricos. E o maior arrependimento era normalmente, eu deveria ter passado menos tempo no trabalho, ou então, eu deveria ter passado mais tempo com pessoas que eu gosto. A humanidade evoluiu em grupos e não ser fortemente conectado ao seu grupo, com certeza sempre foi uma clara desvantagem evolutiva. Então nosso corpo foi moldado para dar importância para essas relações. Faz sentido, né? Essas coisas deveriam ser óbvias, mas quase ninguém na correria do dia a dia lembra de cultivar as amizades e relacionamentos. É engraçado que algumas pessoas precisem de estudos científicos para lembrar da importância de uma coisa que é óbvia. Eu mesmo precisei. Outro fator decisivo para que você tenha uma vida boa e feliz, e que é consenso entre os pesquisadores, é a importância das atividades físicas regulares. Elas melhoram o humor no curto prazo e reduzem a depressão, a ansiedade e levam a muitos outros benefícios no longo prazo. Mas isso talvez a gente nem precisasse de te contar, né? Já tem muita gente falando sobre a importância de atividade física. Os dois caminhos mais comprovados para a felicidade envolvem coisas simples: se exercitar e cultivar os relacionamentos.
mas a gente muitas vezes tende a deixar elas de lado, porque exige nosso esforço e quebra de rotina. Ligar para um amigo chamando para uma caminhada ou para um café é tão simples, mas ao mesmo tempo pode ser tão difícil de conciliar com o trabalho ou com os estudos. E note que essas dificuldades só existem no mundo moderno. Ao longo da história da humanidade, a gente vivia caçando juntos para sobreviver, ou seja, na maior parte da nossa história, as atividades físicas e a conexão entre os membros do grupo era normal do dia a dia. Mas no mundo moderno, a gente não depende dessas coisas para sobreviver. E por isso, a gente tende a deixar elas para lá. Agora que a gente já falou um pouco sobre como é possível estudar cientificamente a felicidade da população e já falamos sobre os dois fatores que as pesquisas nos ensinaram que funcionam, vamos voltar para a nossa pergunta inicial. A tecnologia nos faz mais felizes? Poder voar de avião, usar máquinas de lavar ou ter acesso à internet traz o que pra gente? Infelizmente, aqui a coisa não é tão clara. E, caso exista alguma ligação entre tecnologia e felicidade, ela provavelmente não deve ser tão grande. Existem pesquisas pequenas que encontram um resultado levemente positivo e outras levemente negativo. Precisaríamos de mais pesquisas robustas, incluindo milhares de pessoas, avaliando esse efeito por um longo tempo. Isso é muito curioso, não é? Não existe dúvida de que a ciência aumentou a expectativa de vida da população e reduziu enormemente o problema da fome. Se você se machucar gravemente hoje, vai sentir muito menos dor e receber um tratamento muitíssimo melhor do que há 100 anos atrás. Se pegar uma doença grave, tem muito mais chances de sobreviver. Ainda assim, isso não se traduz em felicidade. Um exemplo clássico é o Japão. Do final da Segunda Guerra até a década de 80, o Japão deixou de ser um país que fabricava coisas simples para ser um dos mais tecnológicos do mundo. O PIB ficou quase 5 vezes maior nesse período. Entretanto, os pesquisadores viram que, em média, a felicidade da população não aumentou da década de 60 para a década de 80, que era um dos períodos de maior aceleração. A vida melhora, mas a felicidade não aumenta. Isso é chamado de paradoxo do progresso. Mas como explicar isso? Uma das hipóteses é que, após ficar feliz por ter acesso a uma coisa nova, a gente rapidinho faz ela ser parte da nossa vida e ela perde a graça. Por exemplo, as pessoas que viram os primeiros humanos voarem de um país para o outro ficaram maravilhadas, mas poucas décadas depois, isso já era parte normal da vida. Outra explicação é a comparação social. A gente tende a medir a nossa vida comparando com as das outras pessoas. Então, se todo mundo tiver acesso à nova tecnologia junto, a gente não sente que está melhor que os vizinhos. Talvez isso explique o caso do Japão. O país inteiro melhorou junto. Pensando nesse tipo de comparação, entra uma tecnologia que pode atrapalhar. As redes sociais levam a gente a se comparar não só com os vizinhos, mas com uma quantidade enorme de pessoas. Inclusive, influenciadores, que apresentam somente os melhores momentos nos melhores ângulos. A gente sente que a vida deles é exatamente daquele jeito. E por comparação, a nossa vida, que é real, parece pior. Já que a gente entrou no tema das redes sociais, precisamos voltar àquela parte mais importante para a felicidade: os relacionamentos fortes. A gente pode ter aumentado as conexões em redes sociais, mas a qualidade desses relacionamentos tendem a ser fracos. E os relacionamentos presenciais, que importam de fato, vão diminuindo. Dados dos Estados Unidos mostram que o contato social diário lá caiu de 60 minutos em 2003 para 20 minutos em 2020. Não sei se podemos colocar a culpa disso na ciência e na tecnologia, mas de qualquer maneira, isso deve tender a piorar a felicidade das pessoas a longo prazo. Vamos recapitular então. A ciência traz felicidade? A verdade é que não sabemos responder isso com segurança, mas a gente tem que assumir que provavelmente não traz. Nosso canal é dedicado a mostrar a importância da ciência e da tecnologia, e por isso a gente gostaria de trazer um resultado diferente. Porém, nosso compromisso é com os fatos, e não vamos fingir que é tudo mil maravilhas. Ainda vale lembrar que sentir menos dor, não passar fome e não morrer tão cedo é bom. E nisso não há dúvida que a ciência melhorou nossa vida, ainda que isso não aumente a nossa felicidade. Ainda como mensagem final, mesmo se a evolução da ciência não tiver trazido felicidade, ela pode nos ensinar o que podemos fazer para sermos mais felizes ao longo da vida inteira. E aí já temos um benefício indireto da ciência. Segundo as pesquisas, é possível sim aprender o que é relevante e com esse conhecimento,
agir para melhorar a sua felicidade a longo prazo. Faça exercícios regularmente e nunca, mas nunca mesmo, deixe a sua rotina ou as redes sociais te afastar dos seus amigos e família. Muito obrigado por assistir. E se quiser ajudar a gente a dar o reconhecimento que a ciência merece, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com todo mundo.